Fala galera, então como fazer a redação da UENG? Mudou a banca da UENG. Como é que eu faço para tirar 60? Pode ficar aqui no vídeo que você vai conseguir tirar 60 na redação da UENG. Então galera, na redação da UENG, na verdade, ela vale 60 pontos, né? E conforme o edital, o que vocês vão ter que ficar atentos é que não tem no edital a ideia de intervenção social. Então, diferente do que ocorre no Enem, os critérios de avaliação não passam pela intervenção social. O que isso quer dizer, Alissa? Isso quer dizer que seria a competência 5 do Enem, para quem está acostumado a escrever pelo Enem. No caso da redação da UENG, não é tão necessário fazer todo aquele detalhamento do final. E eles vão valorizar outros critérios, né, que abraçam os critérios que são os critérios do Enem, mas que você deve ficar atento. Um deles é a adequação à proposta para responder bem o tema. E essa adequação à proposta para responder bem o tema, aí tudo vai ter a ver com o que você vai usar em relação a determinados tipos de tema. Por exemplo, se o tema for sobre obesidade, por exemplo, e o uso de medicamentos para obesidade, como Monjaro, por exemplo, e é um tema bem possível, você vai ter que trabalhar questões adequadas a isso. Então você pode falar, por exemplo, da inversão nutricional dos anos 90. E aí nessa inversão nutricional dos anos 90 para cá, as pessoas que eram mais pobres agora têm acesso a produtos industrializados, portanto aumenta a obesidade, e as pessoas que são mais ricas conseguem comprar produtos para conseguir controlar a obesidade, inclusive até alguns medicamentosos, como o Ozempic e como o próprio Monjaro. Então você tem uma inversão nutricional e você tem pessoas que hoje em dia conseguem se alimentar melhor, mas para se alimentar melhor, eles têm que empregar mais dinheiro, quando na verdade pessoas que são mais pobres conseguem comprar enlatados ou materiais de fast food e aí acabam ficando numa situação de obesidade ou mais vulneráveis à obesidade. Então você tem uma inversão nutricional aí, você está adequado ao tema, você está usando conceitos e argumentos associados ao tema. Isso vale 15 pontos. Mas 15 pontos está vinculados à macroestrutura textual. Essa que é a da aula de hoje que você deve ficar atento. Como é que essa macroestrutura textual, como é que você organiza o seu projeto de texto, que eles chamam lá de macroestrutura. Como é que é a sua estrutura linguística de conectivos, né, se é soma, né, se é oposição, e como é que é a sua estrutura conceitual, o que você vai trabalhar? Você vai trabalhar com o processo de urbanização, de modernização, você vai trabalhar com a questão do respeito às leis, qual a lógica do seu texto e a lógica do seu projeto de texto, e eu vou te mostrar um aqui, que você deve ficar atento até o final do vídeo, fica até o final do vídeo aí, que você vai ver um projeto de texto pronto de uma pessoa que tirou 58,5 na redação, porque deu pequenos vacilos ali, e o mesmo projeto de texto na Universidade Estadual de Montes Claros a pessoa tirou 20/20. Então lá tirou 58,5 e 20/20, praticamente com a mesma macroestrutura, que é o que você deve ficar ligado. Fica ligado nisso. Vale 15 pontos, mas se ela estiver bem organizada e organizada antes da prova, a chance de você fazer uma prova melhor ela é muito maior, fica ligado nisso. Outro ponto que eles vão falar é a microestrutura, a ortografia, pontuação. Aí, essa questão da pontuação, da ortografia, da sua escrita, aí sim, aí tem a ver com a sua revisão, aí tem a ver com aquele último momento antes de você entregar, mas também na macroestrutura, se você tiver uma redação semi-pronta, vamos dizer assim, a chance de você conseguir organizar melhor as suas bases linguísticas ali e ortográficas, ela é maior. Mas aqui tem a ver com a questão do nervosismo, uma série de outros fatores que podem fazer com que você perca ponto, que seriam os famosos erros gramaticais. E o último ponto é a exposição e a argumentação, clareza, né, coerência e coesão. A coerência e coesão e a clareza na exposição da argumentação também tem a ver com a macroestrutura. Também tem a ver com o projeto de texto. Pô, Alessandro, então com o projeto de texto eu já largo praticamente com 30 pontos, né? Depois é só eu organizar ali e conseguir organizar meus argumentos, dar bons exemplos e fazer uma boa revisão que eu tiro 60. Exatamente isso. A gente vai avaliar uma redação da Ana Beatriz Ramalho, ela tirou 20/20 na Unimontes e tirou 58,5 valendo 60 na UENG, que aí percebe-se, como as bancas eram diferentes ano passado, que mesmo com a mudança de banca da UENG atualmente agora em 2016, você pode arrebentar. A gente vai para uma fase agora e você fica bem atento, copia, anota e pode deixar nos comentários aí as perguntas que você tiver para me responder, que a gente vai analisar a redação da Bia, ver como é que foram a redação da Bia, como é que ela funcionou, vou analisar no passo a passo uma correção para ver onde ela perdeu o ponto, o que ela não perdeu o ponto, quais foram os méritos, quais foram os defeitos, e em seguida a gente vai mostrar o próprio projeto de texto dela da redação. Não perde, fica no vídeo aí que você vai destruir na prova da UENG, na redação da UENG. Então vamos lá, galera. Um dos pré-requisitos aí é o que é chamado de macroestrutura. E a macroestrutura do texto da Beatriz Ramalho
é exatamente sobre a dinâmica da modernização. Então ela trabalha com o processo de modernização, que você poderia colocar na sua redação em processo de urbanização, processo de desenvolvimento das cidades. Qual é a lógica do texto dela, que é a primeira coisa que o aluno tem que entender para não fazer um projeto de texto que seja obsoleto, que ele não compreenda o projeto de texto. É que ela trabalha com a dinâmica de desenvolvimento e quais são as contradições do desenvolvimento urbano. Então, como é que o desenvolvimento das cidades ele gera quase todos os problemas que ocorrem atualmente. Como, por exemplo, se fosse uma redação sobre o problema de trânsito, tem a ver com o crescimento demográfico e o processo de urbanização? Tem. Se fosse sobre poluição, tem a ver com o processo de modernização? Tem. Se fosse sobre, sei lá, câncer, tem a ver com o processo de modernização? Tem. Sobretudo no que tange a questão do tratamento. Então você tem sempre o processo de modernização como o eixo que norteia toda a lógica do desenvolvimento dela. E todas as redações que a Bia fazia, durante todos os anos que eu fui professor dela, depois que ela conseguiu ter estabilidade na redação, trabalhava com essa lógica da modernização. Mas o tema é sobre trabalhadores rurais. Beleza, os trabalhadores rurais são impactados pelo processo de modernização. Muitos de vocês gostam, inclusive, de trabalhar com a lógica do capitalismo, ok. Ou a lógica do processo de globalização, ok. Que está dentro mais ou menos da mesma situação. Aí o que o aluno tem que começar a pensar? Se fosse no Enem, ele já ia pensar no Milton Santos, ele ia pensar talvez no historiador Éric Hobsbawm, ele ia pensar em pessoas que trabalham com a dinâmica da modernização, com Otávio Yanis, se fosse um sociólogo, e provavelmente ia colocar isso no seu desenvolvimento. Ia trabalhar com desgraças do processo de modernização, geralmente como seus exemplos, que ocorrem no Brasil, e são muitas. Então, essa lógica e essa dinâmica da modernização é a base do texto dela, que vai condizer com a macroestrutura e vai melhorar os elementos de coerência e coesão de sentido do texto. Isso que é muito importante. Aí segue. Das cidades, mostrou a história brasileira pela utilização, né, fica esperto com o verbo utilizar, das tecnologias no cotidiano dos cidadãos. Nesse sentido, o uso do celular, ela já vem para o tema. Então ela trabalhou primeiro com a lógica, que é a lógica da macroestrutura dela, depois ela já vem com o tema, que é o uso do celular nas instituições de ensino no Brasil. Então reparem que o tema da UENG também no ano passado, 2025 neste caso, de 2024 para 2025, não foi um tema tão diferente, porque o debate era esse mesmo. Então quanto agora está sendo a obesidade, está tendo debate agora sobre a questão também das praias, né, se as praias são privativas, não são privativas, se tem que cobrar pelas barracas ou não. Então a UENG tende a colocar esses temas que estão na agenda do momento, né? E é o que deve acontecer agora na prova de 2026. Beleza. Depois a gente vai ver algumas aulas sobre o tema. Aí fala do uso do celular nas instituições de ensino brasileiras, podendo piorar a formação do ensino em si. Aí está lá, logo, analisar o impacto positivo e o impacto negativo. Então ela trabalha com tese, antítese. Ela trabalha com a ideia de oposição. O que isso quer dizer, Alessandro? Isso quer dizer, e eu vou mostrar para vocês aqui, que aqui ela coloca um entretanto, tá vendo? Então ela trabalha com argumentos que seriam argumentos positivos e depois argumentos inversos aos positivos, que seriam argumentos negativos. Na parte externa do texto, com o entretanto aqui. E se ela tivesse colocado uma coisa e outra, aqui seria além disso. E não entretanto, que eu confesso que eu até prefiro. Mas ela optou por trabalhar pontos positivos do uso do celular nas instituições de ensino. Por exemplo, agora o governo está até com aquela questão do MEC e Enem. E o uso negativo do uso do celular nas instituições de ensino. O menino não presta atenção na aula e fica dependente do celular o tempo inteiro e não presta atenção no que o professor está falando. Então, assim, ela vai trabalhar esses dois pontos no percurso do texto dela. Então, entretanto, aqui está marcado aqui dentro do projeto de texto dela. Sob esse viés, aí é importante aqui também, ó, no elemento ali no conectivo, é evidente que os meios de comunicação estão presentes na realidade dos estudantes brasileiros. Que é importante, ó, ela explica em seguida a frase dela, que é o tópico frasal, né, ou a frase de base dela, né, que é exatamente que está presente, não tem jeito, os meios de comunicação estão presentes. O que torna o ensino mais dinâmico, a exemplo das informações caracterizando um aspecto positivo para as aulas. Então aqui ela trabalha
com aspectos positivos para as aulas. Aí aqui que é bem importante, ela demonstrando. Isto acontece pois os alunos com acesso a sites e a artigos, né, das matérias escolares podem aprimorar seus aprendizados nas aulas, além de conseguir listas de questões. Então ela está colocando aqui o uso positivo. Aqui ela deveria, ela coloca aqui, já tentando exemplificar, e aqui ela destaca mais o exemplo, e vai colocar a título de exemplo, ela está falando de como que a própria internet, que é o que a gente está fazendo agora, pode ser útil para o aluno ter acesso à matéria. Ela colocou o site toda a matéria, é importante mecanismo de informacional presente nos celulares, que potencializa a quantidade de conteúdos vistos no ensino. Ela colocou um exemplo específico. Isso é muito importante, você colocar um exemplo específico, para nesse exemplo específico você conseguir destacar exatamente e comprovar aquilo que você está defendendo, que é um aspecto positivo do uso dos celulares aí, que ela coloca como exemplo específico. Eu acho que aqui o exemplo dela poderia ser melhor, né? Se fosse hoje, na época não tinha ido, teria o MEC Enem, ela poderia ter destacado a própria época da Covid-19 e como que o uso da tecnologia foi importante para a Covid-19, para o uso da Covid-19, ela poderia ter destacado exemplos mais contundentes. Certamente ela deve ter perdido parte dos seus pontos aí, de 1,5 ponto, nessa questão. Eu acredito que uns meio pontos. E lá em cima, voltando brevemente aqui, ela coloca muito utilizar, né? E aí usa de forma repetida o verbo utilizar, que também provavelmente ela perdeu parte dos pontos aí, né, do meio ponto aí nessa questão linguística. Foram alguns pequenos problemas do texto da Bia. Entretanto, né, e ela vai na oposição e não além disso, é notório que os celulares apresentam a capacidade de distrair e entreter os adolescentes, né? Aí aqui ela já está falando do aspecto negativo do uso dos celulares, como ela prometeu lá em cima. E volta no mecanismo que, o que determina, e ela colocou a opinião dela. Aqui é o que a gente chama de marca de autoria, né? E nessa marca de autoria, ela mostra que ela defende um ponto de vista, nesse momento aqui, que fala que as instituições escolares vão sofrer com essa questão do uso dos celulares. Isso ocorre porque os aplicativos de jogos e de redes sociais separam a atenção dos estudantes. Aqui separam deveria ser atraem. Então, atraem a atenção, vai atrair a atenção dos estudantes e não necessariamente separar. Né? Não sei se a ideia era separar. Aqui também tem um pequeno problema. Está mais no sentido de atrair. Então, o verbo atrair é que seria a referência mais interessante nesse momento e não a questão de separar, né? Então, aqui também tem um pequeno problema aí no texto. Aí serve os conteúdos didáticos propostos pelos professores que ficam nos aparelhos. Como exemplo dessa situação, aí ela vem dar um exemplo. Né? Assim como acontece no Enem, que seria a competência 3 do Enem, ela vem aqui mostrando um exemplo aqui nas escolas aqui. E coloca lá o que demonstra um ponto negativo. Então ela continua insistindo no ponto negativo dela. Então a redação dela está bem montada, né? Ela trabalha com um ponto que seria um ponto aqui positivo, e aqui ela trabalha com um ponto que seria um ponto negativo, assim como ela propôs no início. Isso é muito importante, porque aí a chance do aluno ter uma nota maior, ela é muito maior. Aí tem lá a conclusão, lembrando que conclusão, neste caso, é diferente de intervenção. Aqui está um dos segredos. Além daqueles pequenos detalhes que eu falei lá, que a Bia deve ter perdido alguns pontos, por isso que ela tirou 58,5 nesse texto, e reparem que não teve problema nenhum ela deixar o espaço aqui, muita gente pergunta sobre isso, ó, que é de 15 a 30 linhas. Você não pode fazer menos de 15. E tem que estar organizado seu texto. Aí ela coloca lá, em suma, o uso do celular na escola apresenta impactos positivos e negativos para a progressão do ensino de qualidade. Então, que é exatamente o que ela falou. Ela falou que D1, ela destacou os positivos, D2, ela destacou os negativos. Beleza. Aí chega lá, diante disso, é necessário estudar essas temáticas e criar soluções para características maléficas, né, para que o ensino no Brasil e o desenvolvimento... Aí aqui também, esse para e para aqui, ela poderia ter escrito um pouco melhor.
Não está errado o que ela escreveu, mas ela poderia ter escrito um pouco melhor para não ficar esse para e para aí na hora da organização de sua própria frase. E trabalha com a lógica do equilíbrio, né? E aí ela consegue colocar isso como uma situação. Ela deveria voltar aqui também brevemente no próprio processo de modernização, né? Ou seja, ela deveria colocar um veredito dela dizendo que esse processo de modernização, se bem equilibrado, contribui para o desenvolvimento da sociedade, ou para o desenvolvimento do ensino, para o desenvolvimento pedagógico, voltando na lógica inicial dela, para ela trabalhar modernização, e modernização é um ponto que poderia estar melhor. Provavelmente esses pequenos pontos que eu citei é onde ela perdeu o seu 1,5 ponto, e você que está assistindo vai tirar 60. E para você tirar 60, não sai do vídeo, porque nesse momento aqui você vai ter o terceiro momento do vídeo, que é para falar sobre o projeto de texto da Bia, que a gente fez já há bastante tempo e ela conseguiu ter sucesso em todos os vestibulares que ela prestou. Fique atento aí, não sai do vídeo, que é agora que é o segredo, vamos dizer assim, para você conseguir destruir na redação da UEM. Tamo junto. Fala galera, beleza? Então vamos lá para o suco da redação, né? Ou seja, a essência da redação aqui, que é o projeto de texto. Presta atenção aí, acompanha o projeto de texto aí. Então galera, vamos lá. A introdução. Aqui é o projeto de texto que eu e Bia nós fizemos juntos. Aí geralmente, quando é no presencial, a gente pode até fazer online se for de interesse seus, aí depois a gente avançar para essa questão. Eu perguntava para a Bia, e aí, o que você gosta de usar na redação? Ela, eu gosto de usar capitalismo, desenvolvimento urbano e tal. Aí ela usou a dinâmica da modernização, né, e aquela questão das cidades, que vocês viram a aplicação dela na redação da UENG. E colocou a dinâmica da modernização das cidades, marcou a história brasileira pela lógica predatória da... E aí você vai falar da lógica predatória e vai associar ao tema, né, ou pela lógica predatória da exploração colonial, pela lógica predatória da desigualdade. E aí você associa algo que tem a ver com o tema para você pensar a questão do tema. Então lá, todavia, nesse caso poderia ser as instituições de ensino, a questão do celular e tal, e do uso do celular, vinculados à Declaração Universal de Direitos Humanos. Aqui está DUDH, mas você tem que escrever Declaração Universal de Direitos Humanos, devem imperar para evitar perversidades como. Aí você associa também a temática aqui e a questão da temática, utilizando como forma, e aí ela associava a forma como ela ia dar como saída para o problema. Então lá, logo, aí ela coloca duas questões aqui está importante, ó. Ela colocou lá pontos positivos e negativos, você deve estar lembrado, né, em relação ao uso dos celulares. Mas ele é hora do nervosismo, hora da prova. Se você for reparar, o projeto de texto dela era melhor que a redação que ela fez e tirou 58,5 na UENG. Só que na hora da prova, pressão e tudo mais, vocês lembram que tinha até espaço para ela fazer, pode ter esquecido, ficar nervosa ou coisa parecida. Aqui estava melhor ainda, porque aqui já vincula aos direitos humanos, já vincula ao problema, e aqui você teria suas duas teses. As teses, geralmente, ela colocou ponto positivo e negativo, mas você poderia colocar duas teses vinculadas aos direitos humanos, né? Então, por exemplo, a ética do uso dos meios de comunicação, que aí está nos direitos humanos, chama globalidade e vivência, e a melhoria e a redemocratização do ensino. Se ela usa aqui redemocratização, né, do ensino como base de referência, que é um direito humano, e usa essa questão da ética do uso das tecnologias ou dos meios de comunicação, era tranquilo para desenvolver a redação dela lá sobre aquela questão das instituições e da questão do celular, beleza? Então esse projeto de texto aqui, eu não vou falar que ele dá para todos os temas, mas eu vou te dizer que a base dele, e ela teve essa base, então ela faz a redação mais rápido, ela tem velocidade de escrita, a base dele serve para muitos temas. Alessandro, mas eu escrevo diferente. Tudo bem, você escreve diferente, você tem um projeto diferente. Você mesmo tem um projeto de texto que você escreve, mas às vezes você não sabe que tem. Talvez era bom você passar ele para o papel, como eu fiz com a Bia, para você conseguir fazer uma boa redação. Alessandro, não tenho nada, então segue essa, filho, que é sucesso, que não tem erro, não. No desenvolvimento, está lá, nesse contexto, historicamente o Brasil, aí ela vai voltar na questão da história, como foi prometido lá, dessa forma, né? Aí ela vai discutir, e aqui coloca a prova, a comprovação, ó. Ela vai ter que comprovar o que ela desenvolveu, qual é a tese dela, aí aquela tese é a tese A ou a tese B, e ela tem que comprovar a tese para ela conseguir propor o que seria uma espécie de saída para o problema. No desenvolvimento 2, outro sim, né? Ela usa um além disso, lá é um pouco diferente, vocês vão reparar que lá na redação dela ela usou entretanto, mas é porque ela tinha colocado ponto positivo e ponto negativo. Aqui eu estou colocando soma,
e é uma possibilidade de soma. Ela vai colocar aqui a sua tese, que é o seu tópico frasal, que seria a sua tese 2. E aqui outro detalhe importante de novo, a título de ilustração. Vocês lembram que lá ela usou a título de ilustração no D1 e usou também a ideia de como exemplo no D2, mas tanto faz. E aí ela tem aqui uma organização linguística daquela questão do seu macro texto ali, né? Ou da sua estrutura macro da redação, muito bem organizada pelo ponto de vista linguístico. Basta colocar a associação vinculada à temática e os exemplos associados à temática que foi dada na redação. E por último, ela volta nas questões A e B, né, colocando lá, portanto, com essa perspectiva, incentivar, estimular. Ela sempre coloca, fazendo isso, será possível constituir uma sociedade mais justa e segura. Lá ela colocou igualitária, mas reparem que a lógica da estrutura do texto dela é a mesma. Se você tiver um projeto de texto assim, vestibulares como Unimontes, vestibulares como o ENG, vestibulares que têm conclusão e que não tem intervenção de texto, e que não é tão interessante você colocar um volume de autores tão grandes, né? Você deve ter reparado que não tem uma questão conceitual tão pesada assim, tem mais a questão do própria autoria da pessoa, é o que o ENG quer de você. A UENG quer a sua autoria e a UENG quer que você conclua, que você retome as questões e finalize, não que você coloque conceitos, porque senão fica parecendo que o conceito é do cara e não é seu, é do Milton Santos. É o conceito de, sei lá, um conceito lá de fundamentalismo de mercado. Ele não é um conceito seu. Ah, mas eu sei usar bem. Beleza, se você sabe usar bem, pode usar, Alessandro? Não, pode usar. Alessandro, pelas redações que você percebe, que tiram notas boas, a maioria delas usa? Não, mas você pode usar, que aí também vale como repertório. Mas eu seguiria muito parecido com esse projeto de texto aqui. Se você quiser, você pode deixar aí o gostei. Se você deixar o gostei e colocar qualquer tipo de comentário aí, eu vou responder para você. E aí você vai aperfeiçoando seu projeto de texto, talvez no próprio YouTube, e a gente consegue fechar essa redação da UENG. Tamo junto aí, galera. Espero que tenha sido proveitoso. Deixa o like aí. Não esquece de seguir, não esquece de ativar o sininho. Tamo junto.